Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu só vou trazer umas novidadezinhas bem, assim, bem curtas, tá? Primeira novidade, assim, vocês devem ter visto um vídeo bem chateado que eu postei essa noite, por causa daquela questão dos vírus no Chiacore. Eu já consegui resolver aquele problema, tá? Aparentemente o Chiacore deu uma bagunçada no meu arquivo num arquivo meu é, no arquivo meu lá do Chia Blockchain, eu tive que apagar uma pasta, eu reinstalei o Chia Blockchain e aparentemente está funcionando, tá? Então, eu consegui resolver, tá? Isso não tira, assim, os problemas dos vírus, isso não tira esses problemas, tá? Eu não sei se eu recomendo a questão do Chiacore, eu estou um pouco assim indeciso. O vídeo de tutorial do Chiacore eu acabei tirando, tá? Eu estou um pouco inseguro. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham sobre isso. Quem está usando o Chiacore, eu queria ouvir a opinião de vocês. Quem já conseguiu fazer algum saque no Chiacore? Me dê a opinião de vocês, pessoal. Eu não quero, eu não, eu, como eu não tô, eu tô fazendo teste lá ainda, tá? Eu não parei de fazer teste lá. Vou até mostrar para vocês aqui. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês para eu decidir se eu coloco aquele vídeo de volta, se eu não coloco. Eu estou bem indeciso sobre isso, tá? A segunda questão é a versão 1.1.7 que saiu do Shia Blockchain, tá? Infelizmente não é nada daquilo que a gente esperava, né? A gente já estava esperando a versão dos pools e tal. Ainda não é, tá? Provavelmente vai ser a versão 2.0, tá? Ou 1.2, pelo menos. Deve ser alguma coisa nesse sentido, tá? Não deve ser uma versão 1.1.8, por exemplo, que vai trazer os pools, tá? E basicamente ele só resolve um probleminha, tá? Uma questão de um arquivo SQL, né? Que é o banco de dados dele, e ele usa um SQLite, né? Não sei por que que ele usa o Lite, ele poderia usar um banco de dados um pouco mais robusto, né? Até um Postgres, por exemplo, que é um gratuito, né? Um banco de dados gratuito e bem mais robusto. Mas acredito que ele usa um SQLite por questão de ficar de ficar mais leve, né? De ser um banco de dados mais leve e que vai rodar em qualquer computador, né? Imagina que isso aqui, eles podem rodar de repente num Raspberry Pi, de repente não, eles rodam em Raspberry Pi. Então, acredito que é por isso que eles rodam SQLite, tá? Mas eu pensando nesse sentido, eu, por exemplo, no lugar deles, eu avaliaria qual máquina que está rodando. É uma máquina potente? Se é uma máquina potente, eu rodo um banco de dados mais potente. Se não, né, rodo um banco de dados mais leve, né? Mas talvez eles também não queiram rodar dois tipos de bancos de dados diferentes, etc. Né? Então a gente consegue entender esse tipo de coisa. Mas uma modificação dessa talvez faria com que isso aqui sincronizasse com muito mais velocidade, tá? Porque a gente não sabe até que ponto isso daqui é só sincronia de dados que vem da internet, né? A gente, às vezes, isso daqui, a demora na sincronia disso daqui é por conta do próprio banco de dados que não tem velocidade para gravação de dados, né? Com tanta velocidade, né? Mas, em suma, pelo que eu entendi, foi só essa mudança na versão 1.1.7, tá? Então foi só uma correção de erros mesmo. Quem não está tendo problema não precisa fazer essa atualização, tá bom? Então, basicamente, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Né? Se você está tendo algum tipo de problema com sincronia e tal, façam uma atualização que vai fazer bem para vocês, tá bom? É, eu vou mostrar para vocês o Chiacore. Pessoal, eu consegui resolver o problema do meu Chiacore. De que maneira? Eu apaguei essa pasta config aqui, tá? Eu vim aqui no mainnet, né? Nesse endereço usuários, meu usuário, Chia mainnet, e eu apaguei a pasta config. Na verdade, eu desinstalei o Chia blockchain, né? Eu vim aqui e apaguei a pasta config. Quando eu reinstalei o Chia blockchain, eu não tive mais problemas, tá? Eu consegui adicionar minha pasta dos meus plots, já está cultivando, e eu já estou com o Chia Core, instalei a versão 1.3, que já tem vírus, tá? Para quem não sabe, só para vocês saberem, ela já tem vírus, tá?
Infelizmente, assim, eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho que ser totalmente honesto. Essa máquina aqui, pessoal, essa máquina que vocês estão vendo, 11.50, é uma máquina física que eu tenho, uma máquina bem simplesinha, tá? Vou mostrar para vocês que máquina que é. Uma máquina de baixo consumo de energia, ó, um Athlon 200GE. Ela não tem capacidade de plotar. Eu já até tentei botar ela para plotar, tá? Ela faz mais ou menos 2 a 3 plots por dia só. Então eu vou decidir que eu não vou plotar com ela, tá? Vocês estão vendo que ela tem só 8 GB de memória RAM. Na verdade, ela tinha só 4. Eu botei 8 para tentar fazer ela plotar. E ela tá... E ela tá basicamente só farmando, tá? E eu botei o Shecore aí, eu meio que falei, não, vou botar o Shecore e vou esquecer, porque se eu precisar dela para qualquer coisa, eu formato, eu faço um restore do Windows, eu faço qualquer coisa, né? Eu sei que isso aqui tem algum problema de vírus e entreguei para Deus, entendeu? Não vou me preocupar com isso, tá? Pessoal, só para mostrar para vocês, a versão do Shecore nova que eu baixei é essa daqui, ó, que eu baixei agora à tarde, tá? Aí a gente pode ver aqui que já aparece um vírus aqui da Microsoft. E com as outras versões também foi assim, tá? Primeiro apareceu um vírus, depois apareceu um vírus, não, apareceu um antivírus acusando um vírus, depois apareceu um outro antivírus acusando o vírus, e assim por diante, tá? Então, é só mesmo para mostrar para vocês que algum problema tem, tá? Eu tenho a impressão que eles estão tentando esconder isso daí, tá? Eles tentam esconder isso na compilação, tá? Assim, eu fico até numa posição difícil, assim, fico numa posição desconfortável, tá? Eu não quero recomendar isso aqui, mas ao mesmo tempo eu estou usando, tá? Então, assim, de certa maneira, esse era o problema, o erro que eu estava tendo, tá, pessoal? Aquele erro que eu estava tendo que eu resolvi apagando aquela pasta config, tá? Eu fico numa posição meio complicada porque eu não quero recomendar, mas ao mesmo tempo eu estou usando. Eu estou usando para testar, tá? Vocês vão me ver fazendo mais vídeos, provavelmente, fazendo um acompanhamento disso aqui, tá? Então, no momento, eu tenho só 19 plots aqui, tá? Eu tenho só 19 plots. Eu não sei se eu vou botar mais plots aqui. Eu vou colocar, vai depender, pessoal, do rendimento disso aqui, tá? Eu vou dar uma analisada e dependendo do rendimento disso aqui, eu vou colocar mais plots, tá? Vocês vão ver, né, caso eu faça isso, vocês vão ver vocês vão ver o acompanhamento, mas eu quero do fundo do meu coração, eu quero a opinião de vocês sobre isso, eu quero, vocês que estão usando, tá, o Shecore, eu quero que vocês me digam como é que vocês estão, o que vocês estão achando, e eu quero que vocês me digam se vocês estão satisfeitos, se vocês estão tendo algum tipo de problema mais sério, né? Se algum de vocês já teve algum payout, né? Algum pagamento, para que eu possa embasar um pouco mais a minha opinião aqui. Eu não quero, como eu não tenho, a minha opinião foi a minha primeira opinião, vamos colocar assim, a minha primeira impressão foi muito ruim, tá? Então, eu estou um pouco inseguro de basear minha opinião baseada só na minha primeira impressão, tá? Então, eu queria também um pouco da opinião de vocês para que eu possa embasar a partir de agora o que eu vou fazer em relação a isso, tá? Não vou deixar de testar, tá? Vou continuar testando, mas eu quero realmente a opinião de vocês para a gente ver para decidir o que eu vou fazer a partir de agora, tá bom? Pessoal, isso é o que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Convidar vocês só para o Discord e para o Telegram, dos grupos que a gente criou do canal, tá? E e quem não segue o canal ainda, pessoal, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados. E quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau, hein?